Vilões são aqueles personagens que a gente ama odiar, né? O comum é que eles tenham atitudes totalmente condenáveis, egoístas e repletas de maldade, passando por cima de quem for preciso para alcançar o que querem. Quando a gente era criança, era mais fácil identificar os vilões e principalmente condenar suas ações. Daí a gente cresce e quanto maior é o nosso contato com o mundo, mais borrados ficam os limites que definem o que são atos de vilania. Ainda mais quando o vilão tem aquele discurso que te faz pensar, talvez ele não esteja completamente errado. É claro que ainda existem aqueles vilões que simplesmente são pessoas ou criaturas horríveis, ruins de verdade. Só que hoje, quem nos interessa aqui são os vilões que aparentemente estavam certos. Eu sou a Amanda Constantino e você tá na Fatos Nerd. Olha, antes de começar eu quero frisar que a gente não concorda com as atitudes dos vilões que vão aparecer por aqui. A gente só quer mostrar que em raras ocasiões, quando o roteiro bem escrito se une com o trabalho de bons atores e atrizes, dá pra entender a linha de raciocínio de personagens que a gente quer manter distância. Então, bora lá! Número 1, The Batman. O primeiro vilão da nossa pauta chegou aos cinemas no início de 2022 em uma nova versão. Mais assustador, violento e sanguinário, o Charada do Paul Dano é um dos destaques de The Batman. O longa explora a investigação feita por Bruce Wayne em busca de um serial killer que mata apenas pessoas do alto escalão da administração de Gotham e deixa mensagens enigmáticas para trás. Em um primeiro momento, o assassino parece ser apenas alguém com sede de sangue, que não mede esforços para deixar rastros de terror. Só que quanto mais entramos na história, mais óbvio fica que os ataques não são aleatórios e têm uma motivação profunda. Tudo tem a ver com o modo que Gotham é governada e continua em seu estado deplorável, mesmo depois de anos de promessas dos governantes e benfeitores bilionários. Obviamente, a motivação do Charada não justifica suas atitudes, né? Afinal, as ações destrutivas do personagem trazem consequências sérias para a cidade e aos moradores. No entanto, não podemos negar que o desejo do vilão de revelar os podres da cidade é compreensível e pode despertar ódio e repulsa em qualquer um, né? Não é à toa que muitos fãs torcem para que a nova trilogia continue explorando a corrupção de Gotham. Eu quero. E você? Número 2, Blade Runner. Lançado em 1982, Blade Runner, o Caçador de Androides, trouxe pros cinemas uma obra de ficção científica cheia de questões sobre o que seria a humanidade. Ou seja, é o melhor tipo de obra de ficção científica. O filme é baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do autor Philip K. Dick, e ambas as obras acompanham o caçador de recompensas Rick Deckard, que tem como função eliminar androides, os replicantes considerados defeituosos. O grande problema dessa equação é a definição do que seria um androide com defeito, pois apesar de serem exatamente iguais aos humanos, essas criaturas são exploradas em funções subalternas e para atividade que, digamos, nenhum humano toparia fazer se tivesse escolha. Nesse cenário, o androide Roy Batty apresenta um defeito grave. Ele não quer mais ser explorado e tem o desejo de viver entre os humanos e explorar sua humanidade, assim como o livre-arbítrio. Desejos que, obviamente, transformam o androide em um alvo gigante. Em sua jornada de fuga, Roy acaba assassinando algumas pessoas, o que não facilita o seu caso. No fim, somos presenteados com uma cena marcante, com a replicante e seu caçador se enfrentando na chuva e Roy dizendo um dos monólogos mais famosos da história do cinema. Número 3, Pantera Negra. Não existem dúvidas de que Pantera Negra foi um divisor de águas para Marvel. O filme é um bom exemplo da capacidade da produtora de apresentar novos heróis para o público de forma impactante e muito eficaz. E um dos grandes destaques do longa foi o vilão Eric Killmonger. Para falar a verdade, eu nem sei se a palavra vilão é o melhor para descrever o personagem. Afinal, Killmonger tinha o direito de lutar pelo trono de Wakanda e venceu de forma justa a
luta contra T'Challa. Na mente dele, era errado que uma civilização avançada daquele jeito permanecesse escondida enquanto o mundo era vítima de crueldade. Tudo bem que as ações do novo rei, como por exemplo, tornar Wakanda uma potência militar que ameaçava desestabilizar governos, foram planejados com base em seu rancor, mas ainda assim é impossível negar que Killmonger tinha um discurso bastante convincente. Sem falar que ao final T'Challa ainda reconheceu a importância de abrir suas terras para o mundo, embora fosse através da diplomacia. Número 4, Clube da Luta. Agora eu vou ter que quebrar uma regra essencial aqui, hein? A de não falar sobre o Clube da Luta. Tyler Dunder, interpretado por Brad Pitt, pode ser só uma manifestação do subconsciente do personagem de Edward Norton, mas isso não faz com que o seu desejo de mudar o mundo seja provocado por motivos ruins. O problema é que os modos pelos quais Tyler trabalha para causar essa transformação são dignos de críticas, já que são extremamente perigosos e envolvem assassinatos. De qualquer forma, o vilão, graças ao bom roteiro, a direção de David Fincher e a atuação maravilhosa de Pitt, assegurou o seu lugar entre os personagens de cinema mais marcantes da década de 90, adaptado a partir do livro de Chuck Palahniuk. Inclusive, Chuck, te amo. Número 5, Vingadores Guerra Infinita. Agora bora falar do maior vilão do universo Marvel em live action. Sim, ele mesmo, o cara da manopla. Thanos foi uma presença constante nos filmes do MCU por quase uma década, sempre criando expectativa para sua chegada e o embate que teria contra os Vingadores. Olha, na minha opinião, e acho que todo mundo pode concordar comigo aí, a expectativa e o hype valeram a pena demais. Thanos chegou colocando medo em todo mundo, derrotando heróis como Hulk sem muito esforço e demonstrando comprometimento com o objetivo final de sua missão: salvar o universo dos problemas da superpopulação, eliminando metade dela. Sim, é desafiador falar que o vilão pode estar certo quando ele deseja matar trilhões de criaturas de uma vez. Ainda assim, o roteiro de Vingadores Guerra Infinita nos mostra um Thanos que acredita realmente em seu plano e no bem que ele pode trazer. A trama do filme retrata tão bem essa crença que em alguns momentos é bem complicado não pensar, talvez ele tenha um pouco de razão. Ainda mais depois de conhecer a sua história de vida um pouco mais a fundo nos quadrinhos. Você quer um especial sobre o Thanos aqui no canal? Diz aí nos comentários. Número 6, Os Incríveis. Lançada em 2004, a animação apresenta uma visão interessante e até um pouco explorada sobre a vida dos super-heróis. Ao acompanhar o dia a dia dos seres poderosos e mostrar mais do que apenas os momentos glamurosos, o filme abriu espaços para os lados negativos desses personagens, principalmente a capacidade de agir como se estivessem acima de qualquer limite. E é justamente esse comportamento que dá origem ao vilão do primeiro filme. Síndrome é um super vilão clássico que guarda rancor dos heróis, mas que, por incrível que pareça, tem bons motivos para isso. Desprezado pelo Senhor Incrível quando tentou ser o seu ajudante, o personagem foi jogado para escanteio mesmo tendo uma incrível habilidade para invenções. Tudo por simplesmente não ter poderes convencionais, como por exemplo, super força. Justamente por isso, quando Síndrome retorna no futuro com um discurso sobre o perigo de se deixar um poder descontrolado e não supervisionado nas mãos daqueles beneficiados geneticamente, é difícil não concordar com o vilão, né? O que definitivamente não dá pra aceitar é o método dele pra lidar com tudo isso, né? Número 7, Watchmen. Se ter um vilão marcante, bem construído e com bons argumentos é essencial para uma obra se tornar clássica. Então Watchmen fez o dever de casa, tanto nos quadrinhos quanto no filme e na série de TV. Ozymandias é considerado o homem mais inteligente do mundo, o que também acaba sendo seu fardo. No longa e nos quadrinhos, o personagem sabe que uma guerra nuclear se aproxima, o que significaria a morte de bilhões de pessoas. Para tentar prevenir esse futuro, ele decide forjar uma ameaça colossal, capaz de unir toda a população mundial contra um inimigo em comum. Nos quadrinhos, esse inimigo é uma lula gigante vinda do espaço. Já no filme, essa ameaça é o próprio Dr. Manhattan. Independentemente das mudanças e das milhões de vidas sacrificadas para a realização do plano, a ideia de Ozymandias se mostra correta. E é aqui que mora a questão. Sacrifício de pessoas inocentes são válidas quando o objetivo é salvar bilhões de vidas? Eu tenho a impressão de que a sua resposta pode te definir se você é um vilão ou herói.
Cuidado. Número 8, Matrix. Talvez você discorde desse vilão, mas eu peço paciência, porque eu juro que eu tenho argumentos bons aqui. Lançado em 1999, o primeiro filme de Matrix impressionou a todos por seus visuais ousados, coreografias de lutas impressionantes e uma história de dar arrepios, principalmente porque nos fez questionar sobre nossa própria realidade. Além de tudo isso, o filme contava com vilãs assustadoras, as máquinas. Ou pelo menos a gente achava que elas eram as vilãs, né? Em Animatrix é revelado que as máquinas que escravizaram a humanidade foram criadas, como era de se esperar, por humanos. O X da questão é que essas máquinas criaram consciência e propuseram uma convivência pacífica com os humanos, proposta que foi recusada sem rodeios. A partir daí, os humanos começaram a caçar as máquinas, que mesmo reclusas em uma colônia isolada, foram perseguidas e destruídas. Diante desse cenário, elas decidiram que o único modo de viver pacificamente com os humanos seria com a criação da Matrix. Tá vendo como um pouco de contexto pode mudar tudo? Número 9, Planeta dos Macacos. No excelente Planeta dos Macacos, o confronto, adoro esse filme. A gente acompanha a ascensão de Koba. O vilão discorda totalmente de César e não vê outro caminho para lidar com os humanos que não seja uma guerra. Essa crença faz com que o personagem tenha atitudes cada vez mais grotescas para incitar um confronto, como criar e espalhar a mentira de que César e sua família tinham sido mortos por humanos. Olha, eu nem preciso dizer que as ações de Koba não são justificáveis, né? Mas ainda assim, é triste chegar à conclusão de que o personagem estava certo em querer enfrentar os humanos enquanto os macacos ainda tinham certa vantagem. Isso porque no filme seguinte, a guerra chega de um jeito ou de outro, mesmo com as tentativas do César de manter a paz. Número 10, Batman Begins. Já deu pra perceber como o grande problema dos vilões não são extremamente seus objetivos, né? Eu diria que a falta de capacidade deles de calcular limites para os seus desejos e os efeitos colaterais de suas ações. E o vilão de Batman Begins é um ótimo exemplo disso. No filme, Ra's al Ghul deseja colocar ordem no mundo, acabando com todo o mal que existe nele. O único problema desse plano é que o vilão vê a execução como um modo mais viável e efetivo de fazer isso. E por esse motivo, quando Ra's decide agir em Gotham, o Batman precisa impedir que o personagem, basicamente, destrua toda a cidade, matando alguns criminosos e também milhões de inocentes no processo. Ou seja, acabar com o mal do mundo. Ponto positivo. Destruir uma cidade e matar pessoas que nada tem a ver com a paçoca, definitivamente ponto negativo. Mas e pra você, hein? Qual o seu vilão favorito? E qual vilão tem o objetivo mais correto, digamos assim? Olha, eu quero ver sua resposta aqui nos comentários, junto de uma boa justificativa, tá? Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ajudar a gente, né? Um beijo e tchau!